50.000 orações respondidas. George Mueller, Um Príncipe entre os Intercessores, por H.P. de Castro Lobo. Dentre aqueles que se consagraram à obra em favor do próximo, depois da Igreja Apostólica no primeiro século, talvez não haja exemplo de tão absoluta consagração na história cristã como a de quem, na Inglaterra, acabou conhecido como um dos maiores, se não o mais notável intercessor dos tempos modernos. Aquela vida tornou-se um valioso testemunho da certeza de que o céu está atento às permanentes necessidades dos seus habitantes deste planeta e que os recursos humanos estão nas mãos da providência. O instrumento divinamente escolhido para essa obra especial, sui generis, era bastante humilde, simples, descolorido e até mesmo desprovido de saúde física, espiritual e moral. No entanto, mesmo assim, ele se tornou um gigante, como veremos. Seus joelhos acabaram calejados pela prece contínua, marca indelével de sua vigorosa atividade, pois sua vida saturou-se no ministério da oração, seu único e definitivo apoio. Ele se segurava todos os dias ao braço da onipotência e não o largava até ser atendido. O combate intenso de sua longa existência foi a intercessão em favor dos outros, pondo à prova as promessas divinas, a tal ponto que, provavelmente, ninguém como ele mais importunou o céu. Dir-se-ia ininterrupta sua comunicação com as cortes do alto. Tornaram-se tangíveis as possibilidades humanas advindas dos bens da fé na demonstração de sua incansável diligência na benevolência. Ele era extraordinário, realizando prodígios espirituais que tanto deslumbraram seus contemporâneos quanto maravilharam todos que leram ou estudaram sua vida. Parecia que ele tinha estabelecido uma agência celeste na velha Inglaterra. Com efeito, do céu é que certamente partiam as ordens, para suprir tudo o que ele pedia para oferecer aos outros, e tudo se evidenciou implicitamente. Nele e em seu trabalho sobrenatural, ficou patente que, em última análise, o dinheiro deste mundo pertence a Deus e que os homens são apenas mordomos dos divinos recursos. George Mueller, eis o homem. O que já foi escrito sobre ele em livros, revistas e jornais foi calculado em mais de 1 milhão de páginas. Ele foi considerado o homem mais poderoso dos tempos modernos. Capítulo 1. Adolescência e conversão. Mas, na adolescência, foi um fracasso, uma decepção, pois ninguém, nem mesmo os próprios familiares, acreditava no futuro daquele garoto desobediente, dissoluto, intemperante, profano e extraviado. Embriagava-se de tal maneira que, aos 14 anos, no mesmo dia em que sua mãe jazia morta em câmara ardente, ele perambulava bêbado em Halberstadt, na Prússia, onde nascera em 1805. Sua vida escolar foi marcada por vícios e desregramentos. Até mesmo pouco além dos 20 anos, ainda se apegava a prazeres duvidosos. Se tivesse morrido naquela idade, seria, com justiça, reputado como um dos mais degradados jovens que a história poderia registrar. Teria sido até um alívio para a sociedade do seu meio ambiente. Era ladrão, trapaceiro, mentiroso e jogador. Endividado, chegou a roubar aos próprios amigos, sendo encarcerado. Exercitara-se longamente na patifaria e familiarizara-se com o abismo da degradação. Esse comportamento desregrado levou-o, afinal, à enfermidade. A provação feriu-o profundamente, de tal modo que ele resolveu mudar. Estava colhendo, tão cedo, os frutos das sementes plantadas. Contudo, não deu imediatamente ouvido à voz da consciência, afinal, estava atolado na dissolução. Ele cursou a Universidade de Halle, mas seus esforços falharam, pois ainda era escravo de maus hábitos, ainda estava algemado a imperativos de pecados acariciados. Todavia, não é verdade que lírios surgem do brejo? A natureza, tão pródiga em suas lições, nos ensina que, em seu fabuloso cenário, os recursos não dependem de contingências e de expedientes humanos, justamente porque milagroso é seu fantástico laboratório. E cabe aqui esta apropriada reflexão de Chateaubriand. As más épocas têm produzido as maiores mentalidades. O mais puro metal vem da mais ardente fornalha.
e o mais brilhante relâmpago procede das mais negras nuvens. É-nos dito também que Deus se deleita em tomar elementos dos quais, aparentemente, não há esperança, aqueles que o inimigo degradou e por meio dos quais operou, e torná-los objetos de sua graça. O apóstolo São Paulo é magistral ao fixar este divino pensamento de imensa misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sem dúvida, Deus repetidamente escolhe seus mensageiros entre os mais fracos dos fracos, para ampará-los e evitar que caiam na apostasia da exaltação própria. Ele aceita francamente aqueles cujo modo de proceder é mais ofensivo a ele. Quando se arrependem, comunica-lhes seu divino Espírito, coloca-os nos mais altos postos de confiança e envia-os ao acampamento dos desleais para lhes proclamar a ilimitada misericórdia. O bom pastor procura suas ovelhas mesmo nos recantos mais entenebrecidos da degradação, nos abismos mais profundos da degenerescência moral. A ovelha, quanto mais ferida, tanto mais carinhosamente é levada ao aprisco. E foi o que ocorreu com o rapaz. Deploram-se tanto os deslizes da mocidade, mas geralmente se esquece de que ela tem sido, mormente agora, o preferido alvo do maligno. E no caso do jovem Müller, parece que o diabo estava prevendo aquilo que o pervertido moço poderia um dia vir a ser. Por isso mesmo, os pais não devem jamais desanimar, dando como encerrada a partida, não obstante os próprios desatinos de seus filhos, na adolescência. É uma fase difícil e mesmo dramática, que passa. As nuvens negras podem mudar em céu claro. É-nos dito que a pessoa mais dissonante pode tornar-se excelente instrumento musical nas mãos de Deus, e o rude vaso de barro pode transformar-se em fino vaso de alabastro. O falso George Müller, aquele que então se via tão infeliz, experimentaria o chamado novo nascimento, o genuíno arrependimento. E se tornaria em outro o verdadeiro George Müller, aquele que seria o da divina expectativa, contra todos os calculados e negativos vaticínios humanos. Foi num simples culto familiar, convidado por um amigo, onde o desnorteado jovem achou abrigo e um novo caminho. Leram certo capítulo da Bíblia, cantaram um hino e também foi lido um sermão impresso. O pequeno grupo ajoelhado ouviu a prece de um ancião, cujas palavras tocaram profundamente os sentimentos dos presentes. Müller nunca escutara oração assim, oração esta que produziu nele a mais profunda das impressões. Ali estava o preâmbulo de uma vida espiritual que se tornou, anos depois, o mais portentoso milagre da oração. Tudo quanto ouvira naquela modesta reunião de família moveu-lhe ardentemente o coração. Voltou várias vezes àquele lar cristão onde apreciara algo mais acerca do sagrado livro e as verdades dali tão preciosas. E sua conduta começou a mudar. Sentiu que outra paisagem, outra senda, muito melhor, lhe estava sendo oferecida. Passou então a evitar companhias prejudiciais e lugares duvidosos. Tornou-se leitor diligente da Bíblia, na qual descobriu logo verdadeiro prazer. Orava e agora encontrava contentamento em buscar contato com pessoas respeitáveis, apesar das zombarias e insinuações dos colegas incrédulos da universidade. Vícios foram eliminados e uma crença genuína estava nascendo em seu coração. Seu processo de conversão o pegou ocupado traduzindo uma novela francesa para o alemão, a fim de custear uma viagem a Paris. Ele lutou por um tempo entre completar ou não a tradução. O livro não tinha nada construtivo, como é o caso da maioria das novelas. Aqui estava uma prova severa. Finalmente, ele teve a incomum coragem de jogar seu trabalho ao fogo e desistir da tão desejada excursão. Paris foi apagada de sua mente. Uma outra provação aconteceu em seguida, contrariando seu afeto amoroso por uma jovem que, como esposa, poderia perturbar o novo ideal de servir a Deus. Ele desfez o noivado. Não se deixou levar pela inclinação dos olhos, como foi o caso de Sansão. Essas duas vitórias espirituais o prepararam para os embates futuros, que não seriam fáceis. Uma correspondência vinda do Oriente, clamando por missionários, levou Müller e um amigo a considerarem se deveriam ser candidatos.
Ambos se dedicaram à oração por 15 dias, ao fim dos quais ficaram convictos de que não deveriam aceitar. O chamado não era para eles. 2 anos depois, ele viajou para a Inglaterra. Ali, sem que isso passasse por sua mente naquela ocasião, encontraria seu vasto campo missionário, não em uma terra distante como antes havia almejado. Ele obteve uma bolsa de estudos por 6 meses de um professor em Halle, representante da Sociedade Missionária de Londres, aos 24 anos. Ele planejava se preparar para evangelizar judeus europeus, um trabalho que começou em Londres e continuou em suas viagens. Mais tarde, foi convidado para pastorear uma pequena igreja no interior britânico, onde trabalhou por 2 anos. Sua obra pastoral prosperou. Ele se casou com Mary Groves, que se tornou sua companheira ideal e apoio total ao longo dos anos. Nesse casamento feliz, confirmou-se o fato de que, por trás de um grande homem, está geralmente o amparo de uma grande mulher. Logo depois, ele aceitou liderar a chamada Capela Gideão, em Bristol, cidade onde trabalharia por dezenas de anos, tornando-se mais tarde o centro irradiante de influências sagradas que viriam a impactar o mundo. Capítulo 2. Nobilíssimo objetivo à vista. A leitura de um bom livro tem encorajado muitas pessoas a levar adiante alguma conquista valiosa. Um livro apropriado pode servir como bússola para orientar uma existência abençoada. Müller já havia lido a curiosa e inspiradora biografia de Augusto Frank, cuja vida foi dedicada, cerca de um século antes, a proteger órfãos, solicitando unicamente a Deus o provimento de meios para essa realização caridosa. Ao relê-la atentamente, inspirou-se para fazer algo muito semelhante. Vidas luminosas iluminam outras, que por vezes se tornam igualmente brilhantes ou até mais fulgurantes. Nessa oportunidade, sua atenção foi atraída para o texto bíblico: "Abre bem a tua boca e te encherei." A divina promessa o impressionou tanto que passou a ser seu verdadeiro lema de vida. Alertou-o sobre as infinitas riquezas da providência disponíveis para os seres humanos, uma vez solicitadas devidamente. Ele resolveu fundar um orfanato, determinando que seu único e verdadeiro instrumento seria a prece. Passou, então, a orar pedindo os fundos necessários para começar, assim como o pessoal dedicado e idealista. Veio-lhe o pensamento intrépido de pedir a Deus em oração nada menos do que 1.000 libras. Fez imprimir um prospecto anunciando o propósito de abrir um orfanato, expondo as razões que o levaram a essa empreitada. Seu objetivo era atingir principalmente 4 classes de pessoas, as quais ajudaria com seu testemunho e trabalho. Primeiro, os pobres, que, preocupados com suas próprias famílias, julgavam não ter tempo para se dedicar às coisas divinas. Se ele, igualmente pobre, pudesse manter e educar um grupo de órfãos apenas pelas respostas do céu, teria essa prova concreta a oferecer-lhes. Segundo, pessoas temerosas quanto à própria velhice e ao medo de ficarem desamparadas, pois a essas seria revelado que Deus é o verdadeiro amparador em todas as circunstâncias, principalmente no inverno da vida. Terceiro, comerciantes que, devido às dificuldades, conduziam seus negócios de modo incorreto. Ele desejava provar a eles o valor da retidão absoluta e da confiança em Deus. Quarto, aqueles cujas atividades não se harmonizavam com a profissão cristã, mas que, receosos de mudá-la, temiam padecer necessidade. Ele desejava evidenciar que a providência jamais os desampararia. Capítulo 3. Mãos à obra. Entretanto, em vez das 1.000 libras solicitadas, veio o primeiro donativo, um shelim, 20ª parte de uma libra. Essa quantia insignificante foi o começo de uma esplêndida instituição. Isso poderia parecer até mesmo escárnio do inimigo, numa tentativa de desanimar. Mais auxílios foram chegando, incluindo uma doação de 100 libras de uma costureira reconhecidamente pobre. Os donativos multiplicavam-se de tal maneira que, pouco tempo depois, havia em caixa muito mais do que as 1.000 libras pedidas durante esse primeiro teste de oração. Além disso, não demorou muito para que auxiliares também se apresentassem para cooperar.
um prédio foi finalmente alugado e uma data foi marcada para a inauguração. No entanto, algo totalmente imprevisível e desconcertante aconteceu no dia da inscrição dos órfãos. Certamente, havia centenas deles em Bristol e nas cidades circunvizinhas. O dia chegou, mas nenhum órfão apareceu para se inscrever no orfanato, que havia sido tão cuidadosamente preparado. Foi então que Müller entendeu que, embora tivesse pedido diretamente a Deus por donativos, colaboradores e um prédio, e tivesse obtido tudo de acordo com sua fé, havia esquecido de pedir também ao Senhor que enviasse órfãos para o orfanato. Ele havia presumido que, dada a publicidade e o caráter gratuito do orfanato, muitos órfãos se apresentariam logo que as inscrições fossem abertas. Essa situação deixou Müller profundamente decepcionado. Sentiu-se humilhado por essa omissão a ponto de ser tentado a abandonar o projeto. Arrependido, prostrou-se em lágrimas diante de Deus, que ouviu sua sincera oração. Logo depois, as primeiras inscrições começaram a aparecer. A inauguração ocorreu conforme o planejado, e sem demora, o orfanato já abrigava 40 meninas órfãs de pai e mãe. Não demorou muito para que a casa ficasse completamente ocupada. 7 meses após o início do primeiro orfanato, inaugurou-se o segundo. Durante o ano seguinte, surgiu a necessidade e a possibilidade de um terceiro orfanato, desta vez para meninos, já que os 2 primeiros abrigavam apenas meninas. Müller certamente achava que a órfã enfrenta uma situação mais difícil do que o órfão. Em outubro do mesmo ano, o terceiro orfanato já estava em funcionamento. Mais 2 foram inaugurados algum tempo depois. Deus supriu todas as necessidades. Capítulo 4. Diretrizes. A regulamentação, os princípios internos e básicos daquela instituição iniciante, eram algo que fazia refletir. George Müller não queria apenas alcançar aqueles 4 objetivos já mencionados, mas pretendia atingir outros alvos, como veremos mais adiante. Enquanto todas as organizações religiosas e de beneficência dependem da caridade pública, além das contribuições de sócios, amigos, simpatizantes e adeptos, ele resolveu depender da mesma forma, mas sem recorrer a qualquer pessoa. O ideal era firme. Haveria de suplicar tudo a Deus diretamente, como estabelecera, e tinha uma fé inabalável de que ele atenderia segundo sua divina vontade. Se, por um lado, isso lhe era uma prova espiritual urgente, seria, por outro lado, um estímulo e conforto para os doadores. Hoje, com as diversas solicitações para fins filantrópicos, essa norma causaria espanto ou incredulidade. Também não aceitava doações de origem duvidosa. Assim, a instituição teria de viver permanentemente baseada no milagre diário de orações atendidas. Talvez em todo o mundo o exercício da oração nunca tenha sido tão testado. Mas vejamos, além desse princípio básico, as regras aparentemente rigorosas para uma organização beneficente que, afinal, dependeria da boa vontade pública em doar voluntariamente, segundo as convicções de Müller. Primeiro, não comprar nada sem ter o dinheiro disponível. Segundo, garantir que os órfãos nunca sintam falta do essencial. Terceiro, não revelar absolutamente nada às pessoas que não fazem parte da instituição, seja sobre o que for. Quarto, tais necessidades devem ser apresentadas somente a Deus, em oração. Müller estava convicto de que o carro andaria com essas 4 rodas e, de fato, nunca foi necessário retirar uma ou substituir outra. O Senhor seria o provedor. De seu celeiro, de sua inesgotável despensa, viriam todas as provisões. Esta era sua tranquila esperança. Capítulo 5. Testando princípios. Princípios, no entanto, levam a situações em que obedecê-los sinceramente pode até parecer exagero em um julgamento apressado. Pode-se confundir lealdade com exageração. Várias ocorrências põem em foco esse problema, que se repetiu na vida exemplar de Müller e sua instituição.
Certa vez, recebeu uma carta de um cavalheiro perguntando se havia alguma necessidade especial nos orfanatos e acrescentando que, não sendo assim, o doador teria outra aplicação para as 100 libras que tinha em vista dar à caridade. O remetente da carta também mencionava conhecer o princípio da instituição, não revelar suas carências internas, mas considerava que responder a uma pergunta não seria quebrar a norma. Müller não teve dúvidas em dar a seguinte resposta: agradeço sua generosidade em ajudar nossas crianças. Concordo que, geralmente, há diferença entre pedir dinheiro e responder quando alguém indaga. Contudo, não tenho liberdade para mencionar a situação real das nossas finanças, pois um dos objetivos espirituais do meu trabalho é também auxiliar aqueles que, provavelmente precisando de fé, necessitam crer na verdade de que podemos tratar como fazemos diretamente com Deus. Com isso, queria dizer que a providência está a par de tudo, inclusive que, naquela ocasião, o cofre dos orfanatos estava vazio. A resposta foi enviada pelo correio, e Müller orou para que Deus impressionasse aquela pessoa. Poucos dias depois, o cavalheiro enviava as 100 libras. Em outra ocasião, um casal visitou a instituição e fez a seguinte pergunta à governanta: uma instituição assim não pode se manter sem fundos permanentes. Há tais fundos aqui? A resposta da funcionária, fiel aos ideais da instituição, foi: nossos fundos estão depositados em um banco que jamais pode falir. Assim, desconversando, nada revelou, mesmo quando a necessidade dos órfãos era urgente. O casal, sem insistir na pergunta, fez uma generosa contribuição. Teria sido fácil, disse um dos seus biógrafos após alguns anos, estabelecer outros princípios para a direção e manutenção dos orfanatos. Já eram suficientemente conhecidos, poderiam receber patrocínio de pessoas eminentes e, assim, angariar muito dinheiro. Mas, até o fim, a obra ficou sendo simplesmente um serviço, um tributo ao Senhor que ouve orações. Houve, naturalmente, ao longo do caminho, crises de fé, pois essa fé foi duramente provada várias vezes, mas sempre prevaleceu. Em empreendimentos desse porte, seriam inevitáveis os imprevistos, emergências, problemas, provações, entre outros, mas afinal, tudo era uma oportunidade para Deus demonstrar seu prazer em ouvir e atender. A par dessa renhida peleja, mês após mês, ano após ano, havia também as mais ricas experiências dos triunfos. Embora suprindo o pão de cada dia, George Müller se via na linha de frente, orando incessantemente, num combate sem tréguas. Ele notava que, exatamente de acordo com as necessidades, vinha ajuda, maior ou menor, segundo as circunstâncias, proveniente de lugares próximos e distantes, enviada por conhecidos e desconhecidos. E a provisão jamais era além do necessário, talvez para que Müller e seus colaboradores não fossem tentados a cair em presunção. O fato de que só recebiam aquilo que precisavam mantinha o líder e seus liderados na devida atitude de humilde dependência. Em geral, a fartura não auxilia ninguém espiritualmente. Não era por acanhamento ou orgulho que Müller deixava de pedir aos homens. Em toda parte, há pessoas que se sentem inclinadas a dar amparo aos órfãos. Mas ele, como estabelecer a regra de solicitar em particular a Deus e fora inspirado a agir assim, acima de tudo, visava fazer com que a instituição se tornasse fonte de estímulo para todos os cristãos ao redor do mundo. Sempre metódico e meticuloso, mantinha uma publicação anual, sistemática, com relatório das ocorrências, balanço e finanças. Essa publicação, naturalmente, despertava em muitos leitores a tendência para cooperar com a obra em favor dos órfãos. Certa ocasião, no entanto, houve um período de sérias dificuldades, justamente quando deveria sair o relatório anual. Naquela oportunidade em que seria lógico expedir logo a publicação, Müller adiou sua expedição propositadamente. Ele queria comprovar que o auxílio prestado ao seu trabalho sempre foi ditado por intervenção divina, independente do resultado natural da leitura do relatório. Ele o prendeu durante 5 meses e Deus providenciou abundantemente tudo o que era preciso para a manutenção das crianças.
Foi um teste que poucos teriam coragem de fazer. Capítulo 6. De prédios alugados. A edifícios próprios. Em 10 anos, os orfanatos existiram, estavam sediados, funcionaram em prédios alugados dentro do perímetro urbano de Bristol. A experiência ia avançando e a instituição viu a plena necessidade de sair de onde permanecia para local mais apropriado e conveniente. As famílias vizinhas queixavam-se do bulício e agitação das crianças, mormente quando em recreio. Mais espaço se fazia vital, mais terreno para dar ensejo à horticultura e outras plantações. Urgia mais ar livre para recreação e trabalho. Müller decidiu partir para a obtenção de casas próprias, fora da cidade. Vários seriam os obstáculos, problemas a enfrentar e recorreu à oração para Deus abrir o caminho. Antes de receber o primeiro donativo para um arrojado plano de construção, ficou persuadido de que tudo seria erigido como resultado de seguidas orações nesse específico particular. E depois de um mês, das suas e das preces de seus colaboradores, apareceu o primeiro donativo, 1.000 libras. Era então até ali a mais elevada contribuição que a instituição tinha recebido desde o começo, havia 13 anos. Logo depois dessa expressiva oferta, certo arquiteto de Londres, sendo informado a respeito do projeto para os orfanatos, ofereceu-se graciosamente para fazer o plano e administrar a construção. Na aquisição do terreno, a mão divina também se manifestou. Müller e seus auxiliares apresentaram a carência a esse respeito e surgiu logo em Ashley Down um lugar vantajoso, não longe da cidade. O dono do lote, finda a transação, confessou que havia passado 2 horas acordado na noite, vésperas da conclusão do negócio, vividamente impressionado que devia reduzir em 40% o preço solicitado inicialmente. Só aí, nesse espontâneo gesto do proprietário, houve expressiva economia. Logo chegou um donativo de 5.000 libras, de um doador anônimo. Mais contribuições começaram a chover, acompanhando par e passo as múltiplas necessidades. Quando a instituição se alegrava em ver acabado o primeiro edifício com capacidade para 300 órfãos, chegaram de uma só vez 11.000 libras, e a casa foi inaugurada sem compromissos. Em seguida a esse excelente começo de construção, Müller já almejava capacidade para alojar 1.000 crianças, principiando a orar neste sentido, rogando ao Senhor mais recursos e mais 700 órfãos ao mesmo tempo. Os 5 grandes prédios para compor o conjunto dos orfanatos foram sendo construídos no correr de 20 anos. Em 1870, 34 anos depois da inauguração do primeiro orfanato, estava a instituição no seu apogeu, com todo esplendor espiritual, abrigando nada menos do que 2.000 crianças, além de dezenas de professores e funcionários. Agora, no auge da realização, registrava-se o êxito total do cometimento. Com toda a confiança na providência, enfrentava as mais variadas situações para atender às responsabilidades daí resultantes, exigindo, para obter fundos suficientes, oração, muita oração, oração sem cessar. As imponentes construções lá estão, até hoje. Capítulo 7. Müller e a Bíblia. Ele fazia o que a maioria dos cristãos hoje não faz em relação ao Sagrado Livro. Não permitia que qualquer leitura, por mais útil, atrativa e interessante que fosse, a suplantasse. Dizia que, para cada página de qualquer outro livro que lia, costumava ler 12 páginas da sua Bíblia. Com o decorrer dos anos, crescia seu apreço pelo divino volume e parecia ser um homem apenas daquelas páginas, pois as lia mais de 100 vezes, 2 delas ajoelhado. A Bíblia era cuidadosa e devotadamente lida por Müller 4 ou 5 vezes por ano. Era-lhe verdadeira delícia, diz um dos seus biógrafos. Dela retirava substancial alimento espiritual para si e para os outros. Assim, seu coração acabou repleto de fé e certeza inabalável nas coisas do alto, consequência dessa consagrada e perseverante leitura. Ele assim se refere: dia em que não dou suficiente tempo à leitura da Bíblia, considero-o perdido.
Adotei como regra infalível não começar a trabalhar sem ter estado bom espaço de tempo com Deus. O vigor da vida espiritual está em proporção direta do lugar que se dá à palavra de Deus em nossa existência e nossos pensamentos. Capítulo 8. Devoção pessoal. À medida que seu trabalho e obrigações cresciam, Müller observou que não estava dedicando tempo suficiente às suas devoções espirituais. Isso acontece com a maioria das pessoas que se consideram religiosas. Tem tantas atividades nos dias de hoje que acabam negligenciando a própria alma. Decidiu, então, priorizar suas devoções diárias, dedicando muito mais tempo à oração. Um dia, durante sua leitura devocional, deparou-se com um texto no qual Deus é chamado de Pai dos órfãos. Müller, comovido pelo profundo significado desse versículo, concluiu: só preciso lembrar a Deus das necessidades dessas pobres crianças e Ele as suprirá. Aquele homem de oração chegou à conclusão de que, se ele estava totalmente dedicado aos orfanatos, Deus mesmo seria o verdadeiro provedor da instituição. E foi exatamente o que aconteceu. Esse texto e outros, como por exemplo, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: socorrer os órfãos e guardar-se da corrupção do mundo. Tornaram-se fonte de inspiração para Müller durante toda a sua difícil jornada. Quando perguntado sobre o tempo dedicado diariamente à meditação e oração, Müller respondeu que gastava algumas horas por dia nessas atividades. Ele disse: oro enquanto caminho, antes de dormir, ao acordar. Quando sinto que devo orar por algo bom e justo, continuo em oração até ser atendido. O segredo está em orar incessantemente, persistir na oração até sermos ouvidos. O grande erro dos filhos de Deus é que deixam de orar, não continuam orando, não perseveram. Muitos de nós falam demasiadamente com os homens e muito pouco com Deus. Outra característica marcante era seu constante espírito de gratidão. Sempre que fazia pedidos a Deus, logo em seguida vinham ações de graça pelas bênçãos recebidas. Quando recebia doações pessoais, Müller destinava grande parte delas aos orfanatos como ofertas anônimas, ficando apenas com o essencial para si mesmo. Ano após ano, um doador anônimo contribuía generosamente com uma quantia significativa, assinando como de um servo de Deus que, movido pelo amor ao Senhor, busca acumular riquezas no céu. Essa contribuição anônima foi feita anualmente e apenas após o falecimento de Müller foi revelada a identidade do doador sistemático e anônimo. Estima-se que o valor total tenha chegado a 80 mil libras. Em uma ocasião, Müller precisou afastar-se do trabalho para descansar. Durante sua estadia em Plymouth, percebeu a necessidade de se levantar mais cedo do que o habitual, por volta das 6 ou 7 horas. Sentiu que estava perdendo espiritualmente ao não aproveitar essas horas e começou a acordar bem mais cedo para ter tempo suficiente para suas devoções pessoais, meditação e leitura. Tornou-se um madrugador. Certamente, após ler a Bíblia tantas vezes, ele não deixou passar despercebido o versículo: aquele que me busca de madrugada me encontrará. Mais tarde, ele testemunhou o quanto essa decisão foi benéfica, não apenas espiritualmente, mas também para sua saúde, sendo um tônico diário para seus nervos. Capítulo 9. Influência. Os romanos frequentemente repetiam um de seus provérbios favoritos: a palavra move, o exemplo arrasta. Não é possível calcular completamente a extensão da influência da vida e da instituição de George Müller. Somente a eternidade a revelará. No entanto, é certo que essa influência se espalhou de muitas maneiras, alcançando todos os cantos. Até mesmo a luz que emanava das janelas dos orfanatos exercia uma influência espiritual. Conta-se que, certa vez, um casal de Bristol, vizinho dos orfanatos e capaz de ver a grande instituição de suas janelas, começou a crer em Deus apenas ao contemplar essas janelas iluminadas. O marido, que se convertera, ficou desempregado por vários meses, mas não perdeu a esperança. Todas as noites, ao ver aquela luz,
lembrava-se de que o Senhor ouvia as orações vindas dali e acreditava que suas próprias orações também seriam atendidas. Nos primeiros anos dessa obra nobre e corajosa, havia poucos orfanatos na Inglaterra. Os 5 orfanatos de Bristol inspiraram várias pessoas piedosas a estabelecerem mais orfanatos. Assim, meio século depois, não menos de 100.000 órfãos encontraram abrigo em muitos estabelecimentos ingleses semelhantes. No relatório anual de 1936, justamente quando a obra de Müller celebrava seu centenário, constatou-se que quase 3 milhões de libras esterlinas haviam sido recebidos para esse trabalho maravilhoso desde seu início. Durante sua vida, George Müller recebeu 1,5 milhão de libras em resposta às suas orações. Provavelmente, ninguém na face da Terra recebeu tanto de forma providencial para erguer um monumento de fé em Bristol, tudo isso sem nunca pedir nada a ninguém. Capítulo 10. Divina Respondência. Os biógrafos de Müller relatam as mais curiosas e dramáticas ocorrências sobre o atendimento às suas inúmeras orações. Vamos limitar-nos a meia dúzia de fatos para comprovar a divina anuência. É incrível como possa parecer que, durante a história da instituição, várias vezes o dia era começado sem qualquer suprimento para a primeira refeição. Seria mais do que natural que os orfanatos tivessem a despensa suprida com um razoável estoque de comida para alguns dias. Pode até parecer negligência da direção não fazer tal provisão natural. No entanto, a verdade é que os suprimentos não eram controlados propriamente pela instituição, pois esta resolvera não pedir nada aos outros e assim depender totalmente de Deus. Este mesmo fato estranho punha em evidência a continuidade do milagre, mesmo para que ficasse notória a sobrenaturalidade em que se baseava o trabalho de Müller. Apesar das dificuldades em que geralmente se encontravam os orfanatos, a realidade é que jamais deixou de haver sustento para aquelas crianças. Em um dia específico, as crianças sentaram-se à mesa para sua primeira refeição. Ocorreu que pratos e copos estavam sem pão e sem leite. É impressionante que lá estava o líder dando calmamente graças pela alimentação que iam ter, mas que na verdade não tinham. Por um acaso incrível, mal terminado aquele agradecimento ritual, ouviu-se alguém batendo fortemente à porta do refeitório. Um leiteiro vinha avisar que à frente dos orfanatos, acidentalmente, havia se quebrado uma roda de sua carroça, e ele resolveu deixar o leite todo para os órfãos, em vez de dar qualquer outra solução ao imprevisto. E logo depois, apareceu outra carroça, vinda à pressa de uma luxuosa padaria da cidade. O condutor dizia que a fornada da noite anterior não saíra com o aspecto habitual, e em vez de levá-la à sua exigente clientela, o proprietário do estabelecimento resolvera presenteá-la aos orfanatos, que certamente não dariam importância à aparência dos pães. Incontestavelmente, a providência havia interferido no momento exato. O que acontecia muitas vezes era mais do que surpreendente. Foi o caso de um piedoso crente francês que vivia em Jersey, nos Estados Unidos, portanto, muito, muito longe de Bristol. Estava ele prestes a receber uma partida de batatas quando lhe veio fortemente ao pensamento que o Senhor queria que ele enviasse todo aquele carregamento para os órfãos de Müller. Eram 25 toneladas de batatas, nada menos. Quando o navio chegou, aquele bom homem, cujo nome permaneceu incógnito, foi ao porto e apenas trocou o endereço da mercadoria. Orfanatos de Bristol, Inglaterra. No final daquele ano, Müller fez o seguinte registro em seu relatório. Chegaram 25 toneladas de batatas justamente no momento em que não tínhamos nada para comer. Ocorria que, não apenas todos na instituição, oravam por suas urgentes necessidades, mas também o faziam conhecidos e amigos da mesma repetidamente em suas casas. Alguém, ao ler certo relatório anual, sentiu-se compelido a orar pelas crianças. Sabendo que uma pessoa de sua família possuía joias e adornos caros, inclusive um valioso anel de brilhante, começou a pedir a Deus que lhe mostrasse a vaidade e inutilidade daquelas coisas, de modo a decidir sacrificá-las em favor dos orfanatos. A resposta não demorou.
As joias foram vendidas, e o valor apurado socorreu o trabalho em certo período de maior aperto financeiro na instituição. O total da venda ajudou a pagar muitas despesas, inclusive a folha de pagamento dos empregados. Antes de vender o anel, Müller escreveu com ele, num canto da vidraça de seu dormitório, as conhecidas palavras bíblicas: Deus proverá. Em tempos futuros de embaraços financeiros, aquelas duas palavras ali gravadas indelevelmente serviam para recordá-lo da divina promessa. De além-mar também chegavam auxílios. À medida que as notícias sobre o milagre constante da sobrevivência dos orfanatos iam sendo divulgadas, surgiam doações crescentes. Uma delas, por exemplo, partiu do outro lado do Atlântico, de certo cavalheiro cujo nome igualmente permaneceu desconhecido e que recebera por herança uma propriedade de uma falecida irmã. Naquela época, a influência e a reputação da extraordinária obra de George Müller na Europa e em outros continentes atingiam o ápice. Aquele senhor atravessou o oceano para ir à Inglaterra e conhecer pessoalmente, em Bristol, aquele homem de oração cujas preces eram atendidas. Ele doou toda a propriedade hereditária. Este fato e outros semelhantes, ocorridos ao longo dos anos, expressavam o alto conceito alcançado por aquela excepcional obra de benemerência, tão marcada pela sobrenaturalidade em seu estabelecimento, manutenção e existência. Não era sem razão que um desconhecido estrangeiro viesse de tão longe para ver com os próprios olhos o que estava acontecendo em Bristol, e ali deixar toda a herança recebida. E como era seu desejo ao registrar a doação, Müller não revelou nome, nacionalidade nem procedência do doador. Assim, o servo de Deus aceitava o conselho de Jesus quanto à impropriedade de alardear beneficências. Às vezes, em certos embaraços para os quais os expedientes tardavam ou teriam resultados remotos e satisfatórios, Müller, depois de empregar as providências humanas, não deixava de levar também os assuntos à oração. Veja-se este caso acontecido com uma caldeira. Era inverno. Em certo dia de novembro, notou-se um defeito numa caldeira do sistema de aquecimento. O reparo seria algo demorado, embora imprescindível. Fazia um intenso frio e havia centenas de crianças para proteger. As medidas tomadas não deram certo, do que resultou o perigo do frio que poderia afetar os menores. Um vento gélido soprava do norte. Müller então orou: Senhor, estas crianças são tuas. Sê servido mudar a direção do vento e dá aos operários uma vontade decidida de terminar rapidamente o serviço. Os dois pedidos foram imediatamente atendidos. O vento mudou de rumo e o trabalho necessário ficou pronto, e o sistema de aquecimento foi reparado. Tão natural e espontâneo era o exercício da oração para ele que, às vezes, utilizava-a para questões aparentemente sem importância. Nesse detalhe, pode-se apreciar a singeleza da fé constante de Müller, como veremos numa ocorrência no porto de Nova York, quando ele se preparava para regressar à Inglaterra. Fato testemunhado pelo então conhecido evangelista Whittle, seu amigo pessoal. Estava o servo de Deus conversando com um funcionário de bordo sobre uma cadeira reclinável despachada de outra cidade a tempo de alcançar aquele embarque. A conclusão era que a cadeira não chegaria a tempo, uma vez que o prazo de recebimento de bagagem tinha expirado. Whittle sugeriu que ainda havia tempo para adquirir uma cadeira semelhante nas proximidades, ao que Müller agradeceu, alegando ser um móvel especial usado por sua esposa em todas as viagens, e com o qual tanto se acostumara que dificilmente outro poderia substituí-la. Além disso, declarou que havia pedido ao Senhor que enviasse a cadeira e não duvidava que ela chegaria ainda a tempo. Whittle, aí, em seus pensamentos, começou a pensar que essa atitude era expor a crença a certo exagero. Nisso, para sua surpresa, surge um carro contendo vários artigos destinados àquele navio, e para sua ainda maior surpresa, lá estava a cadeira. Humilhado diante de sua própria incredulidade, o próprio evangelista pegou a cadeira e entregou-a ao líder. Este a recebeu sem expressar admiração e, ali mesmo, fechando os olhos, uniu as mãos em atitude de prece, murmurando apenas: Graças te dou, ó Pai. Vale aqui
o pensamento de que devemos apagar da mente a errônea ideia de que Deus se desinteressa pelas nossas aparentes insignificâncias. Aquela cadeira, no entanto, era importante para o conforto pessoal da SRA. Müller, na longa travessia de volta à Inglaterra. Em outra ocasião, Müller viajava para o Canadá e deveria estar em Quebec no domingo seguinte para cumprir um compromisso. O navio estava atrasado devido ao denso nevoeiro próximo aos baixos da Terra Nova. Müller disse ao comandante: "Devo estar em Quebec no próximo domingo e nunca deixei de cumprir um compromisso sequer." "Impossível", respondeu o comandante. "Veja o nevoeiro." "Venha ao meu camarote", disse Müller, "e apresentaremos juntos o assunto a Deus, em oração." Os dois homens se ajoelharam. George orou primeiro, simples e fervorosamente. O comandante ia começar sua prece quando Müller tocou-lhe o braço dizendo: "Não precisa, comandante. Deus já removeu o nevoeiro." Subindo ambos ao convés, verificaram que realmente o nevoeiro desaparecera. A oração fora respondida instantaneamente, e o servo de Deus cumpriu a promessa em Quebec. Vários milagres de Jesus ocorreram dessa forma, imediatamente após sua divina intervenção. Isso demonstra que Deus também pode agora atender a uma oração com idêntica rapidez. Tais incidentes, a maioria respostas frequentes a petições específicas, cresciam sempre até se tornarem notórios em toda parte. E a fé viva de milhares era fortalecida com a ciência desses fatos, enquanto, ao mesmo tempo, eram como água fria na fervura da incredulidade dos que duvidavam dos divinos efeitos da oração. Aos céticos sobre o valor do exercício perseverante em orar, Müller costumava ensinar que não há falhas na bondade divina e aproveitava o ensejo para mencionar as 5 condições, para ele, da oração eficaz e aceitável. Primeiro, absoluta dependência dos méritos e da mediação única do Senhor, única base segura para a recepção das bênçãos celestes. Segundo, libertação total de qualquer pecado conhecido. Terceiro, plena fé na Bíblia como a palavra de Deus, uma vez que não crer nela é fazer Deus mentiroso. Quarto, solicitar tudo condicionando a suprema vontade divina. Quinto, orar com perseverança, com aquela paciência do lavrador que planta e espera confiante o fruto da terra. E sobre esse segredo de sua tão vitoriosa vida de oração, Müller acrescentou ainda: "Houve um dia em que eu morri para George Müller, suas opiniões, suas preferências, gostos e vontades, para a censura ou aprovação de parentes, irmãos na fé e amigos. E desde esse dia, estudo somente para apresentar-me aprovado diante de Deus." Não temos notícia de alguém que haja feito registro das suas orações respondidas, como esse abnegado servo de Deus fez com as suas. Logo no início de sua obra, começou a anotar os pedidos que fazia. Esta resolução supostamente simples ajudou-o sobremaneira a verificar depois as respostas que ia tendo. Sendo metódico e extremamente meticuloso, como já nos referimos, Müller anotava absolutamente tudo. É um registro fantástico. Elas, ao longo de sua vida, chegaram a somar 50.000. Não é sem razão que sua autobiografia tem 5 alentados volumes. Ele teve um mundo de coisas a relatar. E desses impressionantes registros ia tirando alimento substancial para sua fé e os mais sólidos elementos para proclamá-la em toda parte. Assim, nutria sua confiança no trabalho em que estava corajosa e totalmente empenhado. Começou esse registro fenomenal em 1832, antes dos seus 30 anos, até pouco antes do ocaso do século passado, durante nada menos de 66 anos. Levadas em consideração todas as ocorrências relacionadas com a vida do homem de Bristol, como ficou conhecido, tornou-se patente que Deus o levantara no mundo para dar elevado testemunho do poder que há na oração. Ele cria ter sido chamado para demonstrar experimentalmente que Deus atende à verdadeira oração e se tornar um dos exemplos mais eloquentes de que ela realmente opera. Aprendeu cedo, ao entrar nos portais de sua brilhante experiência cristã, que, sem dúvida, segundo E. G. White, a oração é a chave nas mãos da fé
para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. E ele se tornou um dos mais eloquentes testemunhos da divina doutrina da oração. A fonte da providência é profunda, disse alguém, e os baldes geralmente levados para lá é que são pequenos. Müller, entretanto, muniu-se de tantos baldes quantos precisou, e o Senhor sempre os enchia até supri-lo de quanto carecia. Por isso mesmo, pessoas em Bristol estavam convictas de que o homem possuía algum tesouro oculto, misteriosamente secreto, do qual se valia todos os dias para atender aos seus órfãos. Ele, em resposta, explicava que, na verdade, possuía um inesgotável tesouro no céu, repleto de graças, cheio de tudo quanto sua instituição precisava, dia a dia, e que realmente nunca o havia deixado em falta, apesar de todas as vicissitudes e provas no decurso do extenso caminho. Mas esta excepcional pessoa, tão afeita aos privilégios e segredos da oração, não desprezava jamais o emprego de meios naturais que colaboram fisicamente para as respostas do céu, no que foi sempre compreensivo. Müller, enfermo várias vezes, foi restabelecido em resposta às suas e às orações dos seus numerosos auxiliares. Outras vezes, porém, submeteu-se de bom grado a cuidados médicos e até a intervenções cirúrgicas. Para ele, eram outras tantas disposições divinas a seu favor. Vê-se aí o equilíbrio e a coerência da fé prática de Müller, pois não era nem místico, nem fanático. Capítulo 11. Vida pastoral. Além de pedir recursos e mais recursos para poder prosseguir com os orfanatos, George solicitava a Deus conversões, algo que hoje, de modo geral, muitos dos professos cristãos negligenciam. Orava pela consagração espiritual das crianças e, como pastor de almas que era, intercedia pelos amigos inconversos. Ninguém poderia negar-lhe o título que talvez os anjos do céu lhe dariam, o título de príncipe entre os intercessores. Certa vez, começou a orar pela conversão de 5 amigos. O primeiro se converteu 10 anos depois. Outros 3 foram se convertendo ao longo do tempo. Quanto ao 5º amigo, até sua morte, Müller ainda estava orando por ele, todos os dias. Ele se converteu meses depois. Por este último, parece que ele havia orado nada menos que 52 anos. Aos 70 anos, quando podia contemplar sua obra em favor de 10.000 órfãos que tinham passado pela instituição, além de todos os outros serviços como educação, pastoral, etc., e estava prestes a se aposentar, vemos o grande homem se erguer para encetar uma nova tarefa. Ei-lo, dispondo-se a tornar-se um ativo arauto do Evangelho pelo mundo. Em 1875, deu início a esse ministério que durou 17 anos. Viajou primeiro pela própria Inglaterra, em cujas principais cidades fez centenas de conferências. Na Europa, esteve na Alemanha, Áustria e na Rússia. Deteve-se demoradamente nos Estados Unidos e Canadá. Visitou o Oriente Médio, Austrália, Nova Zelândia, Transilvânia, Java, Ceilão, bem como Índia, China, Japão, entre outros lugares. Uma pessoa que na juventude havia sido dispensada do serviço militar por incapacidade física, eis que, dos 70 aos 87 anos, viajou por 42 países, percorrendo distâncias equivalentes a nada menos que 8 vezes a circunferência da Terra, quando não havia a rapidez e comodidade do avião. Ele pregava em 3 idiomas que dominava corretamente, falando a mais de 3 milhões de pessoas. Assim, é impossível calcular o peso moral e espiritual, bem como o resultado de tão amplo quanto magnífico ministério, para espalhar poderosamente a fé que, em tempo apropriado, tinha recurso e divina energia para dissipar nuvens de incredulidade. Falando-se em Müller, comentando-o e principalmente ouvindo-o, todos os artifícios do ceticismo daquela época eram totalmente esquecidos. Eis a resposta divina na pessoa de um dos seus mais notáveis servos, de todos os tempos. Alguém disse que, se Müller tivesse vivido e agido no tempo do apóstolo Paulo, este o teria incluído na famosa galeria dos heróis da fé mencionados numa de suas epístolas.
Os gastos de Müller nas múltiplas andanças nesse ministério mundial foram certamente muito além das despesas se ele permanecesse parado em Bristol. Entretanto, sem pedir também nada a ninguém, sem colher ofertas nas suas conferências e pregações nesses 17 anos, em resposta às suas orações, Deus o supriu do que necessitava. Um dos seus biógrafos destaca: primeiro, a ausência tão demorada de Müller em nada prejudicou o andamento dos orfanatos, pois a providência continuou a supri-los dos meios de manutenção. Segundo, as viagens além-mar ao redor do mundo não tinham absolutamente o objetivo de fazer propaganda do que havia acontecido e ainda estava acontecendo, que uma a uma se pedisse. E ele até evitava falar na famosa obra em favor da orfandade inglesa, que sobrenaturalmente funcionava. Não fazia cavalo de batalha daquilo de que tanto poderia até se orgulhar. Sendo um valoroso ministro do Evangelho, dedicou-se a pregar para sua expansão, tendo a Bíblia como estandarte, ao lado de uma fé saudável em Deus. Assim, além de ter sido na Inglaterra um arauto contra o ceticismo e o materialismo, como se pode concluir pelo que mais adiante vamos expor, foi também um autêntico emissário da graça e do amor de Deus. Na Europa, foi um bem-sucedido pioneiro na obra maciça em favor dos órfãos, e por onde andou, foi um hábil pescador de homens, para usarmos a figura empregada por Jesus na obra de salvação. Müller registrou nada menos de 30.000 almas ganhas por seu intermédio para o Evangelho, em resultado direto de seu ministério e de suas orações. Capítulo 12. Crença versus descrença. Ao levar Deus aquele desventurado adolescente ao milagre da mais autêntica conversão e depois encaminhá-lo da Prússia à Inglaterra, cremos que a providência elaborava outro extraordinário propósito, além do levantamento daquele majestoso monumento de fé, sob cuja sombra viveram e se educaram gratuitamente multidões de crianças desamparadas. É o que tentaremos demonstrar e ponderar. O início dos avanços da tecnologia remonta a 200 anos, quando engenheiros britânicos, no final do século XVIII e início do XIX, deram os primeiros passos no movimento de implicações político-sociais tão importantes que passaram à história como a chamada Revolução Industrial. E o mundo experimentou impulsos sem precedentes. A ciência natural e a tecnologia começaram uma vertiginosa carreira. Expandiram-se o comércio e os transportes. Territórios desconhecidos foram explorados. A ciência recebeu um processo de multiplicação, avançando em várias frentes. Todavia, de tanto progresso material, resultou, em contrapartida, o amolecimento espiritual, a negligência e inclinação para o secularismo. Solaparam os fundamentos básicos da Bíblia mediante teorias científico-céticas, abrindo caminho para uma teologia pretensiosa e atrevida, tendo como ponto culminante o ataque frontal à ideia central de um Deus pessoal. Enfraquecia-se a crença no sobrenaturalismo, proliferando a descrença. A Europa estava sendo invadida pelo racionalismo e foi um período de melancólico declínio espiritual, principalmente para a Inglaterra. As insinuações da incredulidade, num país onde não eram poucas as reservas espiritualistas e onde haviam, poucos séculos antes, dado base segura à poderosa nação, seriam funestas àquele grande povo. Ficava em jogo o status religioso do país. A descrença pretendia avassalar, valendo-se também do deísmo e do darwinismo. Sobre este, especialmente, por ter nascido em solo britânico, precisamos fazer algumas necessárias considerações, levando-se em conta suas repercussões. Dele, consubstanciou-se a chamada teoria da evolução, baseada no pretensioso princípio da seleção natural, e que o homem é apenas produto de uma evolução milenar ainda inacabada. A evolução nada é senão tentativa de explicar fatos da biologia em termos de leis da natureza, sem a necessidade de recorrer à realidade do sobrenatural. A quintessência da teoria é o mecanicismo e a doutrina do acaso. Nas palavras de um professor ateu, a história inteira da evolução revela e testifica que não existe inteligência por trás desse processo.
Quanto à seleção natural, com muito do mesmo julgamento de rejeição, já foi igualmente pronunciado. Acumulações infinitas de variações hereditárias são invocadas para explicar a formação gradual de todas as formas de vida. Por mais plausível que tal teoria possa parecer, estudos mais detalhados e o conhecimento dos caracteres germinais específicos das plantas e animais têm deixado claro que a seleção natural, somente, não pode explicar a origem das espécies. A moderna ciência genética é quase tão letal à hipótese darwiniana como à hipótese de Lamarck, porque, segundo ela, todas as pequenas variações ocasionais que supostamente agiriam pela seleção natural a fim de formar novas espécies nada são em realidade, além de novas combinações de fatores genéticos, que já existiam no pai ou pais, em primeiro lugar. Assim, a pretendida seleção, em vez de tender para a produção de novas espécies, na verdade age para preservar as espécies já existentes. Após vários argumentos em torno da paleontologia, a ciência dos fósseis, vinculada à teoria da evolução, e da teoria da recapitulação, entre outros, o professor Henry M. Morris, autor de vários livros sobre criacionismo científico, afirma que a Bíblia não ensina a fixidez das espécies, e isto se deve à simples razão de que ninguém sabe exatamente o que é uma espécie. Poucas questões são mais debatidas entre os biólogos da atualidade do que o que constitui uma espécie. O livro de Gênesis declara que cada grupo criado deveria reproduzir-se segundo a sua espécie, sem qualquer indicação definida sobre a palavra espécie, exceto a implicação de que espécies diferentes não se fertilizam entre si. A propósito da paleontologia, desde seu início até agora, pesquisas têm mostrado os equívocos produzidos pela má interpretação dos achados paleontológicos. E já vimos que essa pobre ciência, que opera sobre vestígios e sinais, não tem competência para afirmar um fato, muito menos quando se trata de uma investigação que escapa ao domínio do fenômeno observável. Julgar que uma ossada pertenceu a um homem baseando-se numa semelhança anatômica é plausível. Jurar que efetivamente foi um animal, especificamente racional, que nos legou sua caveira é inteiramente insensato. Passando pela teoria da geração espontânea, oportunamente contestada e desarticulada por Pasteur, Tyndall e outros, o professor Morris conclui que o mecanismo da evolução permanece tão misterioso como era há 100 anos. Muitos biólogos modernos admitem francamente sua ignorância em torno dessa importantíssima fase de sua teoria. Lembra que a teoria de Lamarck sobre a transmissibilidade de características adquiridas através de efeitos do ambiente tem sido completamente refutada tanto pelas experiências como pelo desenvolvimento da genética. Usando as armas atualizadas da ciência moderna, Morris desafia e refuta as pretensões da teoria evolucionista, enfrentando-a no seu próprio terreno, a pretendida área da ciência experimental, e apela para o observador sincero, incentivando-o a considerar o outro lado da questão, desconhecido para ele. Isso o colocaria em condições de trocar as trevas pela luz. Ele declara que a teoria da evolução conduz ao ateísmo, uma vez que pretende explicar tudo sem Deus. Isso não quer dizer que todos os evolucionistas sejam necessariamente ateístas. Acredita também que a filosofia da evolução é responsável pelo caos existente na sociedade e no ensino. Devido à influência do Instituto para a Pesquisa da Criação, do qual o professor Morris é diretor, as escolas públicas norte-americanas agora permitem a apresentação da narrativa bíblica da criação, juntamente com a teoria da evolução. Infelizmente, isso talvez não ocorra em qualquer outra parte do mundo. Crianças e jovens são como que compulsoriamente levados a ouvir a impertinente incredulidade daquela teoria, sem lhes dar democraticamente a oportunidade de aprender também sobre a outra face do problema, que é o criacionismo científico. A teoria da evolução tem um vasto escopo, mas, por sua própria natureza pré-histórica, jamais pode ser provada, diz o professor Van der Kuy, da Universidade de Wisconsin, asseverando ainda: não existe hoje teoria alguma que, pelo menos, comece a explicar a origem da vida por meios naturais.
As respostas dadas nos livros de texto das escolas sobre a origem da vida simplesmente não resistem quando submetidas à análise bioquímica. O biólogo de fama mundial e pensador emérito, professor Leconte Donouí, afirma que os textos de Darwin carecem de poder convincente e, em alguns casos, são mais românticos do que científicos. Todas as teorias sobre as quais Darwin fundamentou sua rejeitada doutrinação são hoje refutadas por vários cientistas, cujas pesquisas demonstram a falácia das chamadas origens das espécies. Ninguém pode compreender a evolução e, ao mesmo tempo, acreditar em Deus. Além disso, o caráter ateísta da teoria se evidencia nas doutrinas sociais que inspirou. Nietzsche e Marx, ambos radicalmente ateus, foram influenciados pelas ideias de Darwin, seleção natural, sobrevivência dos mais aptos, etc. E ambos aplicaram ao campo filosófico e social aquilo que Darwin havia tentado aplicar ao biológico. E assim engendraram ideologias mortíferas. De Marx, o mundo acabou herdando o socialismo, o comunismo e o anarquismo. A filosofia de Nietzsche influenciou profundamente o pensamento político alemão, seu assanhado militarismo acionando 2 grandes guerras mundiais para o holocausto de milhões de vidas. Mussolini era um dos mais zelosos discípulos de Nietzsche, e o fascismo foi o resultado. O nazismo teve origem semelhante. A evolução também é berço de tipos doutrinários marcadamente amorais, ensinados francamente nos campos psicológicos por Freud, Russell e outros. Parece até inconcebível que uma teoria de qualquer espécie pudesse ter consequências tão difusas e fatais como a teoria da evolução. Nos últimos 100 anos, em decorrência da divulgação ateísta da evolução e teorias correlatas, a Bíblia, como revelação divina, tem sido ridicularizada. Aquilo que não pode ser explicado por meio da ciência fica suspeito. A história da criação é escarnecida, negada a divindade de Jesus, tripudiada a lei de Deus e posta em dúvida sua existência. Mas, como consequência, vejamos a colheita dessa lúgubre semeadura. Quando a fé e o decálogo são expulsos da sociedade humana pelas portas dos fundos, não admira que o crime e a violência penetrem pela porta da frente. Alguém disse que, se a gente amarfalha folhas noticiosas dos jornais diários, as mãos acabam tingidas de sangue. Parece que a violência predominante no mundo atual já ultrapassou aquela que causou o dilúvio. A teoria da evolução conduz a 2 conclusões contrárias aos ensinamentos básicos da Bíblia. A primeira é que o homem está evoluindo rumo à perfeição e não precisa de regeneração. A segunda é que Jesus, longe de ser perfeito Deus e perfeito homem, foi simplesmente um degrau no processo humano, esplêndido para seu tempo, mas há muito distanciado fora da época, e assim não é o Salvador. Por isso mesmo, o professor Orlando Ritter, douto em teologia, chegou a asseverar que a doutrina da evolução pode ser considerada como verdadeira obra-prima satânica, pelo fato de ter provocado tremendo impacto no pensamento humano. A ênfase passou a ser na natureza animalesca do homem e na derivação de normas de comportamento e conduta humanas do próprio comportamento dos animais. Uma chusma de novas ideias e sistemas de pensamento resultou do impacto causado pela doutrina da evolução, alimentando inclusive uma nova moda de antipatia a Deus e de rejeição parcial ou total da Bíblia. Enfim, o que ocorre com essa teoria, tão paramentada pretensiosamente de galas científicas, é que bem poucas pessoas têm realmente tido oportunidade de estudar o grande acúmulo de evidência a ela diametralmente contrária, e, na verdade, se encontram em estado de quase total ignorância do fato de que existem hoje poderosas comprovações da ciência que demonstram seu oposto. O professor George MacCready Price, autor de livros que refutam frontalmente as pretensões evolucionistas, escrevendo sobre fatos que contradizem a teoria, faz a seguinte pergunta, depois de alinhar uma série de argumentos e provas. Por que pessoas instruídas negam toda a evidência dos fatos físicos e sufocam seu bom senso para salvar uma teoria que contradiz a Bíblia e uma multidão de evidências comprovadas?
Há mais de um século, as conclusões de Darwin, somadas posteriormente ao pensamento filosófico de Herbert Spencer e Henry Bergson, deram à luz a hipótese do evolucionismo. Mas acontece que até agora ele não se aventurou a tentar alguma demonstração experimental e exata, por exemplo, da origem dos pássaros, das borboletas, dos vagalumes, das flores, etc. Estes e outros maravilhosos ornamentos da criação, evidentes reminiscências do Éden, não interessam ao evolucionismo, pois ele jamais poderia explicá-los. Durante a segunda metade do século passado, quando o darwinismo surgiu e se espalhou, não existiam recursos e comprovações científicas como os que temos hoje para enfrentar, em pé de igualdade, uma ciência distorcida baseada em provas aparentes. Assim, Deus precisava de alguém capaz de refutar experimentalmente as ardilosas insinuações da incredulidade propagadas pela teoria da evolução. Nesta singular história que estamos concluindo, acreditamos que o Altíssimo precisava intervir nos acontecimentos e na dramática controvérsia entre crença e descrença, verdade e mentira. Que Deus usa agências humanas e intervém diretamente nos interesses e assuntos humanos aqui na Terra é um dos mais claros pronunciamentos da Bíblia, disse Abraham Lincoln. Assim, enquanto o adversário levantava na Inglaterra certo homem adrede preparado para ser seu arauto do ateísmo, Darwin e sua teoria, parece evidente que a providência erguia outro homem, altamente apropriado, na mesma Inglaterra, para resistir à influência negativa dessa falsa ciência, erguendo o facho triunfante da fé às maiores alturas. Por meio desse homem excepcional, abençoado pelo milagre de uma conversão genuína, um estrangeiro em um país que se orgulhava de sua prosperidade na era vitoriana, Deus respondia aos deístas, aos racionalistas e principalmente aos darwinistas. Toda essa confraria do ceticismo encontrou em George Mueller, com sua vida altruísta e sua ação sobrenatural, a resposta mais incisiva e eloquente. Temos a impressão de que este foi o modo peculiar e divinamente sábio de combater e remover as sombras que pretendiam cobrir totalmente o solo inglês e o mundo. Em 1968, uma curiosa revelação surgiu em Londres, no livro Evolução ou Criação, do professor H. Enoch, sobre um incidente singular no quarto de Darwin pouco tempo antes de sua morte. Nesse dia, algo surpreendente aconteceu. Primeiro, Darwin tinha a Bíblia aberta em suas mãos e lia a Epístola aos Hebreus, agora considerada por ele como um livro real, depois de ter comentado alguns de seus textos. Segundo, com semblante entristecido, ele confessou: "Eu era jovem, com ideias vagas, lançando questões, sugestões, interrogações. E, para meu espanto, elas tomaram forma como fogo na mata, e o povo fez delas uma religião." Terceiro, então, ele pediu que usassem a casa que possuía ao lado de sua residência para reunir empregados, inquilinos e vizinhos, a fim de que alguém, mencionado pelo nome, falasse sobre Jesus e sua salvação. Ele solicitou que hinos fossem cantados e que a janela do quarto permanecesse aberta, para que ele pudesse ouvir os cânticos. O livro não revela propriamente a conversão in extremis de Darwin, pois não há ali qualquer registro de arrependimento, algo que apela tanto para a misericórdia divina. Contudo, ficou patente seu remorso pelo joio do ceticismo que sua vida anterior espalhara, sem ter a possibilidade, quando chegou a hora final, de catá-lo e atirá-lo ao fogo. Não é apenas a covardia perante a morte que leva alguém a mudar de ideia quando chega o fim. Muitos, sinceramente, são coerentes e, com lucidez de espírito, teriam toda a disposição de abafar tudo de impróprio que falaram, de suprimir tudo de impróprio que fizeram, de apagar tudo de impróprio que escreveram. E isso pode ocorrer sem arrependimento. Judas teve bastante remorso, mas nenhum arrependimento. Remorso não passa de inquietação da consciência por culpa. Por outro lado, se as declarações de Darwin antes de morrer forem verídicas e exatas, considerando que sugerem implícita confissão, Deus, como juiz justo e misericordioso, é quem pode julgá-lo no último dia.
Seja como for, cabe aqui o pensamento de Salomão. Mais vale o fim de uma coisa do que o seu começo. No relevante confronto entre fé e incredulidade, aquela, mercê do Senhor, acabou em estupenda vitória. Isso é evidenciado pelo fato curioso de que, quando certo príncipe africano visitava as Ilhas Britânicas e ficou maravilhado com o que viu ali, perguntou à rainha Vitória qual era o segredo da grandeza de sua nação. A soberana mandou entregar-lhe, em uma bela caixa, um lindo exemplar da Bíblia acompanhado da mensagem: "Este é o segredo da grandeza da Inglaterra.